Bom dia, galerinha, tudo bom com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 28 de setembro. E na nossa aula de língua portuguesa de hoje nós vamos estudar parônimos e homônimos. Bom, parônimos e homônimos são duas classificações de vocábulos da língua portuguesa, certo? Existem ainda os sinônimos e antônimos, mas hoje nós vamos estudar os parônimos e homônimos, tá bom? Então, primeiro, parônimos são vocábulos ou expressões que apresentam semelhança de grafia e pronúncia, ou seja, são palavras ou expressões que apresentam, que são parecidas à sua escrita e à sua pronúncia, à sua forma de falar essa palavra, mas que diferem do sentido. Por exemplo, nas palavras cavaleiro e cavalheiro, por exemplo, são duas palavras que têm diferença na escrita, tem uma diferença pequena na pronúncia, na forma de falar, mas que também tem diferença enorme no significado, tá bom? Cavaleiro é o homem que anda a cavalo, é o cavaleiro. E o cavalheiro é o homem gentil, tá certo? Como, por exemplo, as duas palavras couro e couro. Tem dois significados também bem diferentes. No livro, na página 59, vocês vão achar exemplos de parônimos. Por exemplo, quando você vai olhar as palavras concerto e concerto, tá bom? São duas palavras aí que possuem o mesmo significado, a mesma pronúncia, mas que são escritas de formas diferentes e que possuem significados diferentes, tá certo? Então essas são as palavras parônimas. Bom, já as palavras homônimas, elas às vezes possuem a mesma pronúncia e a mesma grafia, mas com sentidos diferentes, certo? E por conta disso, as palavras homônimas são divididas em três classificações, certo? Então, as palavras homônimas, elas podem ser homógrafas, né? Os homônimos homógrafos, que possuem a mesma escrita e a mesma pronúncia, mas têm sentidos diferentes. Como, por exemplo, a palavra gosto. Eu gosto de você. É uma frase. Meu gosto para filmes é muito diferente. Então, veja, a palavra gosto e gosto são escritas da mesma forma, pronunciadas da mesma forma. São escritas da mesma forma, tem pronúncias diferentes, porque gosto é uma e a outra é gosto. Mas o significado delas também é totalmente diferente. Então, a única coisa que elas têm igual é a escrita da mesma forma. Já aí tem os homônimos, que são homófonos heterográficos, que tem a mesma pronúncia, mas a escrita e o sentido são diferentes. Então veja, o primeiro, são os homônimos homógrafos, tem a escrita igual, mas a pronúncia e o sentido diferentes. Os homófonos heterográficos têm a pronúncia igual, mas a escrita e o sentido são diferentes. Como exemplo de concerto. A palavra concerto, ela é escrita de formas diferentes, né? Tem concerto com S, que significa reparo de algo quebrado, e tem concerto com C, que significa composição musical, aquela onde vários instrumentos desempenham parte especial, né? Então, ela escrita de duas formas diferentes, ela possui o mesmo significado, ou significados diferentes, mas a pronúncia é igual. E aí, para fechar, tem as palavras que são homônimas, homófonas, homográficas. Elas têm a escrita igual, a pronúncia igual, mas o sentido é diferente. Com o exemplo da palavra cedo. Eu sempre cedo às suas chantagens. Esse cedo aí, ele tem o significado do verbo ceder, né? E Joaquim sai muito cedo para trabalhar. Esse outro cedo já tem outro significado que vem do significado de manhã cedo. Entenderam? Qualquer dúvida, chame no WhatsApp.